Ao principiar o Santo Sábado, 5 de janeiro de 1849, entregamos-nos à oração com a família do irmão Belden, em Rock Hill, e o Espírito Santo caiu sobre nós. Fui levada em uma visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição, e que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse os atavios sacerdotais e se vestisse com vestes de vingança. Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram sua verdade. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram a contento separados e diferentes, seguindo-se um ao outro. Outrosim que Miguel não se levantara e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações estão se irando agora, mas quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, envergará as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudesse livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito, e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. Foi-me mostrada então uma multidão que o louvava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e a ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Então meu anjo assistente me reconduziu à cidade, onde vi 4 anjos voando em direção à porta. Estavam precisamente a apresentar o cartão de ouro ao anjo que estava à porta, quando vi outro anjo voar rapidamente, vindo da direção em que se encontrava a mais excelsa glória, e clamar com grande voz aos outros anjos, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão. Pedi a meu anjo assistente explicação do que via. Disse-me que nada mais poderia ver então, mas em breve ele me mostraria o que significavam as coisas que então vi. Sábado à tarde, um dentre nosso grupo ficou doente e pediu orações para ser curado. Unimos-nos em rogos ao médico que jamais perdeu um caso, e enquanto o poder curador descia e o enfermo sarava, o Espírito Santo caiu sobre mim e fui arrebatado em visão. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus, que estava sentado sobre o trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor a Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu via e o que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes, e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra, que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos, e que estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por eles.
Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo.